Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional maravilhoso. E uma equipe fazendo discipulado com pessoas que estão no mundo, né, levando a palavra de Deus para pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, pessoas que não conhecem a Deus, ou seja, pessoas que estão perdidas aí no mundo, sem saber para onde ir. Essas pessoas dessa equipe, elas se depararam com algo comum existente entre essas pessoas que estão sendo discipuladas, algo comum com essas pessoas que estão recebendo inicialmente esse estudo e elas não percebem. E por incrível que pareça, é algo bastante comum entre todos que estão entre todas essas pessoas, é algo que está também dentro das igrejas. Entre pessoas que supostamente conhecem a palavra, ou que dizem que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, e praticam a mesma coisa das pessoas que estão no mundo, das pessoas que estão perdidas. E isso que há em comum entre essas pessoas é incrível, porque parece ser surpreendente, mas, por incrível que pareça, Cristo também já avisou sobre isso. Então, antes de lermos a palavra de Deus, se você puder, curva a sua cabeça e faz uma oração comigo agora. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante de ti. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de termos a tua presença. Obrigado pela oportunidade de lermos a tua palavra. Sabemos que não somos dignos disso, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos acesso à tua palavra e, acima de tudo, a nossa salvação através desse sacrifício. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que nos capacita a ler a tua palavra e a entender sobre ela. Obrigado, Pai, pelas revelações. Te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo e também as que vão, de alguma forma, acessar essa gravação, que elas possam ser edificadas, abrir, abrir o seu entendimento para receber a palavra com toda a humildade, pois nós não sabemos de absolutamente nada, Senhor. Nós somos falhos, pobres e pecadores, e nós necessitamos, de forma contundente, da tua presença, do teu Espírito Santo a cada dia. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça. Permite-nos, Pai, que nós estejamos retos, olhando para Cristo Jesus até o fim. Guia-nos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, na leitura da tua palavra de hoje. E que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 até o versículo de número 51. Se você tem sua Bíblia, você abre e lê. Se você não tem Bíblia aí, eu vou compartilhar minha tela com você, para você acompanhar a leitura. A minha indicação, como sempre, é que você abra sua Bíblia e leia, para você criar intimidade com o tipo de vocabulário que tem nela, o tipo de leitura, a versão que ela tem. Até para que você possa também, caso não saiba, encontrar onde que fica os evangelhos, onde que fica os livros que você ainda precisa ter mais intimidade com a palavra, caso esse seja o caso, né? Sendo redundante. Então, abra aí. Se quem já estiver aberto puder ligar o áudio e ler para nós, Mateus 24, do 36 ao 51. Pode ler, por favor. Amém. Amém. O dia e a hora. 36. Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé.
pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. 45. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. 46. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Desliga teu áudio. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. 51. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém. Ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, você pode olhar para essa palavra de 2 formas, com peso ou com alívio. Vai depender exclusivamente de você. É claro. A palavra de Deus, ela fala conosco de forma individual. Uma palavra maravilhosa. E ela trata conosco de maneira individual. Bom, essa equipe que recebeu essa missão de levar o discipulado para pessoas que não conhecem a palavra, o que ela percebeu que há em comum entre as pessoas que estão recebendo o estudo é a falta de percepção de que estamos vivendo os momentos finais aqui nessa terra. E que em breve o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, voltará. Parece ser contraditório, mas muitos que conhecem a palavra, que estão dentro das igrejas, agem igual.
E absolutamente não fazem nada para levar a palavra de Deus para outras pessoas, não fazem nada para a edificação da igreja, não fazem nada, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de pessoas, não fazem nada para a obra, não fazem absolutamente nada, não fazem nada. O pior, talvez, elas não se arrependem dos seus pecados, elas continuam na prática do pecado, dizendo que o pecado ele é muito forte, quando na verdade a palavra de Deus declara que Deus não nos permitirá uma tentação que não seja maior do que aquela que nós não podemos suportar. É isso que a palavra de Deus diz. Não há pecado que a gente não possa suportar. É isso que a palavra de Deus declara. São pessoas que não praticam o perdão dentro das igrejas, assim como as pessoas, algumas que recebem inicialmente o estudo. Muitas delas, olha, das que recebem o estudo, elas começam a praticar sim o perdão. E as que estão dentro da igreja, não. Com isso, o amor passa longe. O amor passa longe da sua existência aqui na Terra. Essas pessoas que, algumas dentro da igreja, e outras que recebem esse estudo, mas que pela dureza do coração também já não tem mais o amor de jeito nenhum. A palavra declara que nós não somos salvos pelas obras, isso é claro, para que ninguém se glorie. Mas também declara que aquele que possui a fé genuína, ele gera um bom fruto de arrependimento. Ele gera bom fruto de arrependimento. O fim vai vir. Ah, o fim vai vir assim como aconteceu no dilúvio, que fez com aqueles que não prestaram atenção em Noé, enquanto Noé construía a arca. E eles pereceram no dia do juízo sobre a terra, debaixo de muita água. E olha que Noé falava, vai chover. E naquele tempo não tinha caído água do céu ainda, não havia chuva ainda. Então as pessoas achavam uma loucura cair água do céu. E Noé falava, vai chover, vai cair água do céu. E as pessoas achavam uma loucura. Da mesma forma que muitos acham uma loucura que Jesus virá por sobre as nuvens sem tocar no chão, cheio de glória e poder. E muitos acham isso uma loucura. Muitos consideram a Bíblia ultrapassada, quando na verdade a Bíblia ela é mais atual do que a notícia que ainda vai sair amanhã. Noé construía a arca e da mesma forma algumas pessoas fazem hoje. Algumas pessoas levam a palavra, pregam o evangelho e muitos não querem ouvir, nem receber. Muitos, inclusive, não recebem nas suas casas, mas também muitos, inclusive, não recebem dentro da própria igreja, fazendo o que é errado aos olhos do Senhor e perdendo tempo, ao invés de estarem empenhados na obra. Estão imóveis dentro da igreja, esperando, sabe-se lá Deus o quê? Não sei o que essas pessoas estão esperando. Talvez estejam esperando que o fogo consuma a sarça, sem queimar a sarça, para elas entenderem que é Deus que está falando com elas, para elas fazerem alguma coisa, quando na verdade está tudo escrito na Bíblia. São pessoas que são cheias do conhecimento da palavra de Deus, elas conhecem a palavra de Deus indo e voltando. Inclusive, elas usam até de alguns versículos para dar base e se esconderem através de suas desculpas, para não congregarem, para dizerem que Deus está em todos os lugares. Ou para não pregarem a palavra, porque existem pessoas mais capacitadas para isso. Quando, na verdade, Deus, ele usou até uma jumenta para avisar um profeta do que não deveria fazer.
Ninguém sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Pode ser agora mesmo, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos. Ninguém sabe. Mas Jesus aqui, em Mateus 24, do 36 ao 51, ele usa essa comparação, que será como um ladrão que um dia roubou a minha casa. Eu, a minha mãe, que fez a leitura aí da palavra, para quem não conhece ela, está aí ao vivo com a gente, a minha mãe que fez a leitura da palavra, hoje. Nós morávamos, eu, ela, o meu pai, né, o marido dela, e o meu irmãozinho, a gente morava numa casinha. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvi a porta, era de madrugada, eu ouvi a porta da sala caindo, todo mundo ficou dormindo e eu dentro da minha rede. Fingi que estava dormindo. De alguma forma, eu fiquei ali controlado na rede, fingindo que estava dormindo. E a minha rede era muito fininha. Mas eu estava com os olhos abertos, olhando pelo pano da rede, o movimento, 2 homens dentro da minha casa, entrando e levando as coisas de dentro da minha casa. E os meus pais, todo mundo dormindo, e eu, supostamente, ali dormindo também, fingindo que estava dormindo. Eles levaram até um pinguim de geladeira que meu pai tinha me dado. Só havia 2 ou 3 dias que meu pai havia me dado o pinguim de geladeira. Lindo aquele pinguim de geladeira. Lembro até hoje do pinguim em cima da geladeira. Eles levaram o meu pinguim. Então, Jesus, ele usa essa figura, essa analogia do ladrão para explicar que ninguém sabe qual é a hora que vai vir. Cristo, ele se refere a esse exemplo mostrando a surpresa de como o momento da volta dele acontecerá. Cristo também se refere ao dono sábio de uma casa que nunca deixará ela desprotegida. O seguidor de Jesus, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele deve estar sempre preparado para o seu retorno, que está eminente, que é eminente. Cristo vai voltar. Em seguida, Jesus, aqui nessa passagem, ele fala a respeito da parábola do servo fiel e do servo sensato. O cara que é fiel e sensato. O fiel e sensato é aquele que vai cuidar dos outros durante a ausência do seu senhor, desempenhando ali um papel que pode levar ele, de repente, à promoção de administrador de toda a propriedade. Se o senhor vai chegar, vai ver ele fazendo a obra, vai ver ele fazendo tudo, ele vai falar, olha, parabéns, e agora você vai ser promovido administrador da obra. Está aqui, ó, 46. Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo assim o quê? Fazendo, dando alimento no seu devido tempo, fazendo tudo direitinho, de forma sensata. Fazendo a obra, carregando de sua casa, sua palha, alimentando quem precisa ser alimentado. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Vai ser promovido, esse camarada vai ser promovido. Só, olha, você era servo, agora você é administrador da obra, desse terreno todo, disso tudo, agora você é administrador. Vem cá administrar comigo. Entretanto, a conduta desordeira do servo que é imprudente, ele pode ser interrompida pelo retorno antecipado do seu senhor, resultando em uma punição severa. Olha aqui, versículo 48. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Meu senhor está demorando a voltar. Então comece a bater nos seus conservos, maltratar os outros, a comer e a beber com os beberrões, aí come e bebe, vai para a festa, sai, se prostitui, tem relação sexual com outras pessoas do mesmo sexo, faz tudo errado diante dos olhos do Senhor. 50. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera, numa hora que não sabe.
51. Ele o punirá severamente e o dará lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Onde que vai haver choro e ranger de dentes? Ah, Gelson, eu não sei. Valeu Apocalipse, você vai saber. Tá lá bem bonitinho. O local que vai haver choro e ranger de dente. E não é só por um ano, não. Não é só por 10 anos, não. Em termos espirituais, aquilo que Jesus está explicando, essa parábola que ele se refere se refere ao céu e ao inferno como destino desses dois tipos de servo. É o que Jesus está falando. Não tem purgatório aqui no meio dessa parada aqui. Não tem purgatório aqui. Do 36 ao 51, na Bíblia inteira, não tem purgatório. Não tem meio termo. Ou você espalha ou você junta. Ou você está contra Jesus ou a favor dele. É o que Jesus fala. Ou você é filho de Deus ou é filho de Satanás. Ou é de um ou de outro. Não tem meu tema, eu sou em cima do muro. Irmão, quando você estiver em cima do muro, você sabe de uma coisa, você está do lado dele, lá do lado de Satanás. Lá. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Não tem o meio termo, sabe? Entre o sim, sim e não, não. Jesus não diz assim, olha, é sim, sim, talvez e não, não. Não tem um talvez no meio da parada aí, também não tem. Ou é ou não é. A palavra é dura, como eu mencionei no início, depende de quem a observa. Se você vive uma vida de santidade, arrependido dos seus pecados, produzindo fruto de arrependimento, então essa palavra aí é sensacional, porque você pode ter certeza que você vai para o céu e vai ser administrador, assim como Jesus está descrevendo aí nessa passagem. Agora, se você não está arrependido dos seus pecados, se você vive em pecado, você pode ter certeza que você vai para o inferno. E isso quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus que foi lida hoje. É disso que a Bíblia fala, do início ao fim. Fala sobre Jesus, sobre a volta dele e sobre a justiça, sobre o amor, sobre a prática do amor. Eu quero encerrar para poder abrir e vocês fazerem os comentários de vocês. Eu quero encerrar esse momento com uma oração. Se você ainda não aceitou Jesus, o momento é esse. Se você quer se reconciliar com o teu Senhor e Salvador, o momento também é esse. É o momento de você se reconciliar, é o momento de você pedir perdão para Deus. Você que está aí assistindo gravado, se você quiser, nesse momento, aceitar o Senhor Jesus como o teu Senhor e Salvador da sua vida, essa é a grande oportunidade que você tem. Pode ser que você não tenha uma próxima oportunidade, porque ele pode voltar e aí não vai ter mais tempo de pedir perdão. O tempo de pedir perdão é agora, não é amanhã, não é na hora que ele voltar. Então, se você, nesse momento, quiser tomar essa decisão, eu te convido a você curvar a sua cabeça e fazer uma oração. No final, eu vou parar de gravar, e aí quem estiver ouvindo aqui comigo, quem quiser fazer algum comentário, amém, pode fazer. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Pai, te agradecemos. Te agradecemos profundamente pela leitura da tua palavra, o quanto o Senhor é carinhoso para nos avisar, para nos alertar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não porque somos dignos de praticá-la, muito pelo contrário, mas pela tua graça, tua misericórdia que nos faz estar diante de ti nesse momento, sentindo a tua presença, ouvindo a tua voz, ouvindo o bater do teu coração. Obrigado, Pai, Senhor, pela oportunidade. Pai, nesse momento aqui, existem pessoas que querem se reconciliar contigo. Assim também, Pai, como existem pessoas que estão te aceitando como o Senhor e Salvador da vida delas. Paizinho eterno, recebe essas orações, recebe essas pessoas, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida, assim como também o nosso. Que possamos estar em santidade no dia da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Paizinho,
é o desejo do nosso entendimento, do nosso ser. E fazemos isso não por medo, mas por amor à tua palavra, por amor a ti. Porque nós te adoramos, Pai, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar, é pelo que o Senhor é. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã te entregando as primícias dos nossos dias, do nosso dia, os nossos primeiros horários, os nossos primeiros minutos, segundos das nossas vidas. Após o amanhecer agradável, uma noite de sono, para aquelas pessoas, Pai, que não conseguiram dormir, dá o descanso, o alívio, a paz que excede todo entendimento, shalom, a paz que o mundo não pode dar, que o mundo nunca vai conseguir proporcionar, a paz, Jesus Cristo. Sim, Pai, te agradecemos por mais esse dia. Cuida de nós, Pai, provendo o pão de cada dia. Cuida de nós, Pai eterno, até a volta do teu Filho amado. Ai, Jesus, alivia o nosso fardo. Entregamos eles a Ti, porque sabemos que Teu é o poder, é o reino, a glória, hoje, para todo sempre. Acima de todas as nossas necessidades, Pai, que Te apresentamos nesse momento, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós choramos nesse momento e já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Ao leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, o Filho do Homem, o que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Pai do Senhor.